Olá pessoal, nossa primeira aula. Eu sou o professor Jandir e vou estar trabalhando com vocês agora a disciplina de História, certo? A grande maioria de vocês está chegando agora nas escolas, estão mudando aí de turno, de turma, muitos estão mudando de turno também, mas vamos lá. Então, nós vamos ver então agora a disciplina de História. Então, primeiramente, nós vamos ver o que é essa tal História. Então, um pouco sobre a História, Então, a História é uma palavra de origem grega, ou seja, ela vem dos gregos e originalmente ela significava pesquisa, então ela estava mais voltada para a questão da busca de um conhecimento, de uma pesquisa, literalmente. Então, para os gregos, a história era uma arte comparada à música, à pintura e até mesmo à escultura. Então, até o século XIX, achava que a história era importante para que nós não cometêssemos os erros do passado. Claro que nós vimos aí que isso não é totalmente condizente com que realmente a história nos vem a ensinar. Então, a história ela vai ter significados diferentes, dependendo da pessoa a qual vai estar entendendo. Então, para alguns estudiosos, a história é um estudo dos acontecimentos que marcam a trajetória da espécie humana, desde os tempos primitivos. Então, desde que o homem se fez homem, nós construímos a história. Então, para alguns também, ela vai mudar, então, dependendo da pessoa, dependendo da situação, ela vai estar mudando aí de situação. Então, segundo o dicionário Michaelis, história é a narração ordenada, escrita dos acontecimentos e atividades humanas ocorridas no passado. Também ainda, ramo da ciência que se ocupa de registrar cronologicamente, apreciar e explicar os fatos do passado da humanidade em geral e das diversas nações, países e localidades em particular. Os fatos do passado da humanidade registrado cronologicamente. Então é um palavrão, cronologicamente nós vamos entender no decorrer aí dos nossos estudos. O que quer dizer essa palavra cronologia? Então, segundo ainda a Nova Enciclopédia Barça, é a disciplina que se ocupa do estudo dos fatos relativo ao homem ao longo do tempo. Então, seria o estudo dos fatos, dos acontecimentos que vieram acontecendo no passar dos tempos, dos anos, no correr dos anos. Então, segundo Robson, história inclui todos os traços e vestígios de tudo que o homem fez ou pensou, desde seus primeiros aparecimentos na Terra. Isso, então, segundo James Harvey Robinson. Segundo Calhoun, a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza e na sociedade. E nós vamos, então, utilizar o termo mais utilizado por Mark Bloch, que é um dos grandes historiadores do século passado. Segundo ele, história é a ciência que estuda a vida humana através dos tempos. Então, nós já vimos aí que a história é uma ciência, ou seja, é a ciência humana com métodos de pesquisa próprios, assim como qualquer outra ciência, como a física, a química, a biologia, a matemática, a própria linguagem, que é o estudo da língua, o português, que também é uma ciência. Então, a história ela não se preocupa apenas com os indivíduos, ela se preocupa principalmente com as sociedades. Então, a história, o que a história busca é entender como as sociedades mudam e por qual razão elas mudam. Portanto, não confundir história como ciência com história como conto. Então nós temos que fazer, se vocês já estão bem
cedinha, então já tem que fazer essa distinção aí. Então nós temos que ver, nós vamos estar estudando a história, essa história como ciência, não a história como conto. Essa fica para os pais de vocês, para os professores de vocês. Nós vamos estar aqui trabalhando com a ciência chamada história. E qual então é o objeto de estudo da história? Segundo aí, então, Mark Bloch, a ideia de passado para ser objeto de uma ciência é absurda. O objeto da história é por natureza o homem, ou seja, o objeto de estudo da história é o que, senão a própria humanidade. Então assim podemos afirmar que a história é um estudo das experiências humanas no decorrer do tempo. E a história, ela é subjetivo, depende do olhar de cada historiador. Cada historiador pode atribuir um sentido diferente ao mesmo acontecimento. Vamos ver, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Então veja ali. Essa seria a visão do índio. Era um dia qualquer outro, como qualquer outro. Estávamos ocupados em nossas tarefas, quando uma gente estranha surgiu no mar, avançando em nossa direção. Depois disso, nossas vidas nunca mais foram as mesmas. No dia 22 de abril, avistamos uma nova terra, rica em árvores, pássaros e habitados por uma gente estranha, que anda nu e não conhece o sinal da cruz. Dela tiramos muitas riquezas, que enviamos a Portugal. Então veja aí, o fato histórico é o mesmo, só que o que muda é o ponto de vista de qual lado você está para contar a história. E qual é o ponto? E qual era o fato aqui, nessa visão aqui, senão o próprio descobrimento do Brasil? Ou seja, não há apenas a visão de um, há o outro também que está sendo, vamos assim dizer, descoberto. Então, segundo ainda Mark Bloch, como é o ofício então do historiador? Segundo Mark Bloch, o historiador tem o papel de investigar o seu objeto de estudo, que é o homem, ou melhor, os homens, e mais precisamente os homens no decorrer do tempo. Então veja, o trabalho do historiador é bastante instigante, pois lida com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorrem muito tempo antes do nascimento dele e cuja função é interpretar esses acontecimentos históricos. Então a história, ela lida com o quê? Com o fato passado, ela não estuda o presente, ela estuda o fato passado e tenta compreender esse fato passado. Então, o historiador, ele interpreta os fatos históricos, ele analisa registros que foram deixados, ele busca vestígios que possam fornecer informações à investigação, bem como também ele estuda documentos e fontes históricas. Então, cabe ao historiador interpretar as sociedades humanas do passado, não apenas narrar os fatos, datas e personalidades. Então, cabe ao historiador compreender o fato passado, não apenas se prender em narrar, datar e mesmo a falar sobre as personalidades. Claro que toda essa investigação, ela tem sua forma de se levar. Como é uma ciência, ela tem que seguir critérios científicos de investigação. Ela não pode simplesmente narrar ou falar, dizer aquilo que ele acha. Então, para ele poder ter uma ideia, ele tem que ter provas que comprovam aquela ideia que ele está buscando. Então, o historiador se utiliza então de fontes históricas. Nós vamos ver então um pouco nas próximas aulas, vamos entender o que é essa fonte histórica para realizar seu estudo. A fonte pode ser
tudo aquilo que ajudar a humanidade, historiador, a comprovar o que ele diz. Então, a fonte histórica é que vai dar embasamento na teoria ou na ideia que o historiador tem, que ele vai explicar determinado fato. Ela guarda em si a memória individual e coletiva de um povo. Então, muito obrigado a todos vocês pela atenção e nós nos vemos na próxima aula. Até mais e até a próxima.